Mito e eu posso te provar. Fica comigo até o final e você vai ver que realmente a rejeição é só um mito e que o que você deve fazer é rejeitar a rejeição. Se você acabou de chegar por aqui, eu já te convido a compartilhar essa live clicando no aviãozinho e distribuindo conhecimento para o maior número de pessoas. Assim, você vai estar contribuindo com o crescimento também de todos os seus conhecidos, de todos os seus seguidores. Além disso, se você está assistindo essa live gravada, eu peço a você que também envie essa live para muitas pessoas, para que elas obtenham esse conhecimento, para que elas entendam que a rejeição, na verdade, não passa de um mito que elas podem sim transpor e que, na verdade, pode servir, pode ser útil para que elas se transformem, para que elas acabem modificando a própria mentalidade e realizando o inimaginável. Então, o primeiro passo que eu quero dizer aqui para ti é: a rejeição não é nada além de um passo necessário na busca pelo sucesso. E como é que nós podemos usar a rejeição ao nosso favor? Eu vou começar contando para você a história de Henry Ford. Henry Ford, ele teve a ideia de criar um automóvel em uma linha de montagem. Ele sabia, ele tinha convicção de que os seus carros seriam mais confortáveis e convenientes, que reduziriam o tempo de viagem das pessoas e que também geraria economia. Parece impressionante, né, quando a gente escuta assim, principalmente porque agora isso já se realizou. Mas a grande verdade é que muitas pessoas não acreditaram em Henry. Quando ele tentou obter um empréstimo, ele recebeu rejeição, ele ouviu não lá atrás. Muitas pessoas diziam que a ideia dele era inclusive uma ideia maluca, mas fato é que ele não desistiu. Ele optou por persistir. Ele era muito criticado na mídia, mas mesmo assim, nada o deteve. Ele rejeitou a rejeição e ele alcançou o sucesso. E é o que vai acontecer com você, se você escolher rejeitar a rejeição. Isso mesmo. Quando vemos as pessoas de sucesso, nós temos a tendência de acreditar que aquelas pessoas não passaram pelo processo de rejeição, que elas não passaram por dificuldades, que elas não tiveram que enfrentar esses desafios naturais que nós enfrentamos. Mas isso não é uma verdade. Todas essas pessoas passaram por diversas rejeições. A diferença delas para aquelas pessoas que não venceram é porque elas persistiram, porque elas rejeitaram a rejeição. Porque elas realmente não temeram e elas receberam bem essa rejeição. De que maneira? Aprendendo as lições que essa rejeição tinha para oferecer para elas. Até mesmo Isaac Newton, agora considerado um dos cientistas mais influentes de todo o tempo, ele foi considerado um louco por sua geração. As ideias de Newton eram constantemente rejeitadas, mas ele persistiu, ele aprendeu com cada uma das rejeições, ele entendeu cada um dos feedbacks que ele recebeu e ele fez com que tudo se transformasse. E sim, a rejeição é um mito, por mais que você questione. Vamos observar a questão da rejeição por uma perspectiva completamente diferente. E no início, nós vamos só fingir que ela é um mito, mas depois você vai ver que isso é verdade. De que forma a nossa vida seria diferente? Bem, vejamos. Em primeiro lugar, nós teríamos que acreditar que a rejeição ela é um conceito que apenas existe na nossa mente. E é lógico que se nós pararmos para pensar, a gente vai descobrir que isso é sim verdade. Porque afinal de contas, se você convidar alguém para sair, por exemplo, e essa pessoa não aceitar, o que é que mudou? Afinal de contas, você já não ia sair com essa pessoa se você não tivesse convidado. Mas você escolheu convidar. E se essa pessoa disse não, o que mudou? Por isso que a rejeição é um mito. Porque nada muda. É a mesma situação. Agora, se você acreditar que a rejeição é algo que realmente te prejudica, você criar um contexto em cima dela negativo, aí sim você vai estar transformando essa rejeição em algo real. Mas a rejeição por si só, ela não passa de um mito. Ela não passa de algo que nós criamos na nossa mente quando percebemos que esse processo funciona e que podemos assumir o controle e aceitar a rejeição, aceitar que ela nem sequer existe, aí não tem nada que nos segura. Você não pode perder nada que não tem. E é por isso que a rejeição é sim um mito. A verdade é que você não tem nada a perder.
quando você pede, como nós falamos na live anterior, quando você tenta e quando você é proativo. Você só tem a ganhar. Porque aquilo que você está buscando quando você pede, quando você tentou e quando você foi proativo, mas foi rejeitado, você já não tem. Então você só tem uma possibilidade: ganhar. Mas a rejeição ela pode ser perigosa em duas situações, em dois contextos. O primeiro deles é quando a gente leva as coisas todas para o lado pessoal. A maioria das pessoas diria que a rejeição ela é um processo doloroso, um processo difícil. Mas essas pessoas, elas nunca pararam para entender o motivo da rejeição ser para elas um processo doloroso e difícil. Sabe o que acontece? Elas acreditam que a rejeição foge dos seus controles. Mas isso não é uma verdade. As coisas não são assim. Como você já deve ter notado, para poder sentir ou passar pela dor que surge com a rejeição, é preciso que a gente tenha trazido isso para o lado pessoal das coisas, agindo como se a rejeição fosse um ataque contra nós. E na verdade, não é. Não tem nada a ver com isso. Essa pessoa, essa circunstância em que aconteceu a rejeição, é simplesmente um fato de que essa pessoa não está interessada naquele momento, naquela circunstância. Mas não é sobre mim, é sobre ela. Então, nada muda. Experimente o seguinte: veja seu resultado apenas como um reflexo do que você está fazendo e não de quem você é. Pare de trazer para você os seus resultados. Os seus resultados, eles refletem aquilo que você vem executando, mas não dizem sobre você, não é quem você é. Sempre é possível mudar a forma como você faz o que faz. Lembre-se, quando você muda algo, você tem a tendência de chegar a um resultado diferente. E outra questão, a falha, ela é uma oportunidade que você está tendo de fazer algo outra vez. E uma forma muito mais inteligente para poder fazer aquela mesma coisa. Porque, afinal de contas, da maneira errada você já aprendeu. Da maneira errada você já fez. Então, agora você está tendo uma nova oportunidade. Agora, uma oportunidade de fazer diferente e, quem sabe, acertar. Toma cuidado para você aprender apenas a lição que foi oferecida por esse processo de rejeição. E nada mais. Quando você conseguir fazer isso, você vai aprender a tirar uma experiência, a sabedoria que existe e parar por aí. E a gente precisa aprender isso. Aprender a tirar de cada uma das situações, inclusive das situações de rejeição, apenas a experiência e a sabedoria. E não ficar trazendo pra gente. Existe um ditado que fala assim, que o gato, quando ele senta no fogão quente, ele não volta a sentar ali. E a grande questão é que ele sequer volta a sentar no fogão frio. Então, traga essa lição do gato para você. Aprenda que quando você faz algo e é rejeitado, você simplesmente deve aprender que naquele lugar você não deve se sentar mais. É simples assim. Não traz para você. Não é sobre você. É sobre a sua atitude. Só mude a atitude. A rejeição também, ela pode ser perigosa numa segunda situação, quando ela nos impede de agir e de perseguir os nossos objetivos. Sim, quando a rejeição ela nos bloqueia, ela é uma das barreiras que mais comumente impede as pessoas de alcançarem o seu potencial e de terem um verdadeiro sucesso na vida. No entanto, a rejeição ela não é uma placa de pare. Ela não é um beco sem saída, a não ser que você escolha enxergá-la assim. Depende de você. Se toda vez que nós encararmos uma rejeição, a nossa atitude for do tipo, eu não vou tentar outra vez, é provável que nós nunca tornemos realidade os nossos sonhos e objetivos. Não permita que isso aconteça. Você sempre tem as seguintes escolhas. Primeiro, parar de tentar e desistir diante de uma rejeição. E não, eu espero que você não escolha isso. E segundo, enxergar a rejeição como uma oportunidade de provar a si mesmo que você pode sim alcançar o sucesso. No fim das contas, você escolhe se a rejeição irá detê-lo ou motivá-lo. E aí, se ela pode te motivar a se tornar alguém que você realmente pode ser. A escolha realmente é sua. Cabe a você escolher o que você deseja ser. Mas você precisa ter paixão, você precisa ser capaz de, no início, aceitar as rejeições e as decepções e não deixar enfraquecer a sua
confiança. Acredite em você. E lembre-se, existem mais de 6 bilhões de pessoas no planeta. Alguém, em algum lugar, dirá em algum momento sim às suas ideias, à sua dedicação e ao seu objetivo. Cada não só te aproxima mais de um sim. Pense sempre nisso. Não fique parado, hesitando em meio do medo de alguém dizer para você que não, de alguém te rejeitar ou rejeitar o seu pedido. Procure outra pessoa e mantenha os olhos sempre no seu alvo, sempre no seu objetivo. É meio que um jogo de sorte e sempre há alguém te esperando para poder te dizer um sim. Então, a última mensagem que eu quero deixar aqui para você é simplesmente prossiga. Persista, continue. A jornada rumo aos seus sonhos, ela pode não ser fácil. O caminho para o sucesso realmente pode não ser suave. Mas nunca, nunca deixe os seus sonhos escapulirem quando houver um empecilho. A rejeição não o impede, a não ser que você realmente permita que isso aconteça. Sempre que você der um passo em direção aos seus sonhos, você está se arriscando a enfrentar a rejeição. Faz parte da vida. É simples assim. Faz parte da vida. No entanto, é a forma como você lida com essa rejeição em cada uma das situações que vai definir definitivamente o seu futuro. Aprenda a enfrentar a rejeição de forma eficaz. Isso significa aprender a enfrentar a vida. Quando você tem um sonho e trabalha duro para poder transformá-lo em realidade, ele também inspira pessoas à sua volta a fazerem cada uma o melhor delas. No final, todos se beneficiam com o otimismo, a paixão e o entusiasmo. E quem sabe, um dia, a sua história de perseverança estará escrita nos livros, estará sendo compartilhada para o mundo. Persista, prossiga, continue. Essa é a mensagem de hoje. Hoje nós estamos no 14º dia dos 21 dias para transformar você. A minha mensagem de hoje: rejeite a rejeição. Se você não assistiu às outras lives, eu te convido a assistir, elas estão todas aqui nesse canal. Eu convido você a assistir todas elas e colocar em prática cada uma dessas dicas que estão sendo colocadas aqui, porque eu tenho certeza que elas serão capazes de transformar você de dentro para fora. E se você precisar de qualquer auxílio, você pode me chamar. Experimente viver uma transformação pessoal real e duradoura com um processo de coach. Me chama no direct e nós podemos conversar sobre isso. Um grande beijo, uma excelente semana para você nesse domingão maravilhoso. Aproveita muito e nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo local. Tchau, tchau!